Penha, Nassib Penha, levanta a mão para eu. Sejam muito bem-vindos. Tudo que vocês estão vendo que está dando errado, microfonia, acústica e calor, nós estamos resolvendo isso em breve, tá bom? É uma igreja que está sendo plantada e carecemos muito da oração de vocês. Voltem sempre e se sintam em casa, tá? Nós aqui na Nassib Penha, como temos apenas quase 4 meses aqui, a gente costuma ter uma pregação de palavra temática. E hoje qual que é o tema? Quem já sabe o tema? Eu não contei para ninguém. Se eu falasse, eu ia falar, foi revelação. Profeta da igreja. Hoje o tema é temor a Deus. Qual que é o tema? Temor a Deus. Qual que é o tema? Temor a Deus. Repete comigo, temor a Deus. Temor a Deus. Medo de Deus. Medo de Deus. De novo, temor a Deus. Temor a Deus. Medo de Deus. Vocês estão estreinados. Quem não veio sábado? Só eu? Vamos lá. Temor a Deus. Medo de Deus. Qual que é o tema da palavra hoje? Temor a Deus. Medo de Deus. Qual a diferença entre esses dois fatores? Para isso nós vamos ver o texto base dessa pregação temática no livro de Aos Hebreus. Aos quem? Aos Hebreus. Qual capítulo? Eu não falei, né? Hã? Não é 11 não, irmão. É 12. Aos? Livro de Aos? Capítulo? Versículo qual é? 28. Livro de aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Tema da palavra, temor a Deus e medo de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, mais uma vez. Quem já achou, diga eu. Se você falou eu, então leia na sua versão. Um só de cada vez, hein? Quem quer ler? Sorte a voz. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e desta forma adoremos a Deus de forma a merecer agradável, com reverência e temor. Com reverência e temor. Qual versão, Tchamin? Saiu. Ah, entendi. Quem trouxe outra versão aí? Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Reverência ou respeito? Por que na Bíblia da Midian está o quê? Lá na sua? E na sua? Respeito. Tem contradição aí, sim ou não? Quem tem outra versão? Pelo que recebemos do ótimo reino, que não pode ser abalado, e tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Reverência, respeito. Qual versão? JFA. JFA. A sua? Dá uma mãozinha, qual que é? Qual que é a versão que vocês leram? NTLH. NTLH. Tem alguém com uma tradução que está mostrando diferente? Ou está igual? Pode ler. Ah, meu Deus, era isso que eu estava esperando aqui. Eu achei que o menino estava furioso, não ia sair. Alguém dá um microfone para esse rapaz ali. Eu não vou falar o nome dele, porque ele é do ministério. Tô brincando. Passa o microfone para ele, por favor. Se hoje o culto acabar 5 minutos mais tarde, vocês vão ficar tristes? Não. Tá bom, vai acabar 15. Só hoje, hein? Só hoje. Todo mundo que leu até agora terminou com a palavra temor. De novo, temor. Na Bíblia do Samuel, essa Bíblia não é de crente. Qual que é a sua versão, Samuel? Revista corrigida e revisada. Perfeito. Pode ler nela. Põe som para ele, tá? Por favor. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Com reverência e Piedade.
Piedade e temor são coisas diferentes? Me ajuda aí. Piedade e temor são coisas diferentes? Sim. Tá fraco. Piedade e temor são coisas diferentes? Sim. Qual Bíblia está certa e qual Bíblia está errada? Nem gostou certo. Você não é crente, não. Mas peraí, temor não é uma coisa e piedade não é outra? Qual a Bíblia que está com a versão correta? Quem ficou curioso? Só vou pregar para quem ficou curioso. Amém. Pense. Assim como esse versículo, centenas de versículos mudam a palavra temor por ou outra palavra. Quais palavras são essas? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos como igreja mais uma vez. Diante de nós acabamos de ler a tua palavra que diz para que nós possamos te servir com reverência, respeito e temor ou piedade. Nós pedimos para que o Senhor possa estar conosco na pregação dessa palavra e que nós possamos ouvir a tua voz e não a voz do homem. Prepara o nosso coração com humildade para ouvir a tua palavra. E pelo teu Espírito Santo que nós possamos a colocar em prática é o que a igreja te pede em nome de Jesus. Amém. Amém. No contexto bíblico, a palavra temor ela é extremamente utilizada. E a palavra temor, quando você lê a palavra de Deus, ela vai aparecer de Gênesis a Apocalipse. Só que muitos de nós pouco entendemos o que é temor a Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender é que temor não tem relação com medo. Temor e medo são palavras que andam em oposição. Andam em oposição. Andam em oposição. Vocês já, quem é da CIV sabe que o Novo Testamento é escrito em qual idioma? Majoritariamente. O Novo Testamento é escrito em segurança, crente. Novo Testamento é escrito majoritariamente em perfeito. E existem palavras gregas que são intercambiáveis. São o quê? Intercambiáveis. Intercambiável é que ela significa 2, 3, 4 ou mais coisas. Então, se a palavra grega ela significa 2, 3 ou mais coisas, a gente tem que entender qual é a palavra grega para ter. Para ter? Qual que é? Vamos repetir, vamos soletrar junto comigo. Eu, lá, venha. Tem que ser junto. Eu, lá, venha. Está errado a pronúncia, mas nós vamos fazer assim para ficar fácil. Amém? Amém? De novo. Eu, lá, venha. Agora vocês vão falar em línguas. Toda a igreja, hein? Temor em grego é? Paz do céu. E a palavra eulabeia, na palavra de Deus, ela significa, repete comigo, cautela, discrição, piedade, veneração, atenção, reverência, ser razoável. Tem medo aí? Não. Por que o escritor, quando veio a Labeia, colocou temor? Porque atenção e cuidado. É uma pessoa que não está andando de qualquer maneira. Só que eulabeia é um estado de atenção e um estado de cuidado que não tem relação com medo. Acabou tudo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ninguém entendeu? Glória a Deus. Essas palavras que são intercambiáveis, a gente já viu em vários cultos que nós passamos aqui, que não é só a questão do temor. Nós já vimos sobre a palavra de Jó. Quem lembra da palavra sobre vaidade? Que vaidade não é vaidade como a gente entende. Quem é que lembra da palavra vaidade? Que é terrivelmente deturpada. Nossa gente, só umas 5 pessoas. Tem que pegar de novo essa palavra.
Ah, foi na célula, perdão. Então tem que ser repetido aqui, verdade. Quem pode abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23? Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 10. Quem achou, pode ler, por favor. Paulo sentiu medo. Algumas traduções vão falar que o comandante temia. Repita comigo, temia. De novo. Temia é sinal de alguém que tem temor? Vamos confundir mais para a gente achar a resposta? Medo. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga eu. Vocês acham muito rápido, vocês estão com o celular, né? Hebreus 11, versículo 7. Pode ler quem achou. Pela fé. Pode ir, irmão Vitor, depois a irmã Miguel está na versão diferente. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mi, pode ler. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé temeu, repita comigo, Noé temeu. Nós vamos ter que falar em grego, Noé, eu lá. Esse temor de Noé fez ele ter medo ou fez ele tomar uma atitude? Quando você sente medo, você toma uma atitude ou você fica preocupado em tomar atitude? Vocês estão começando a entender que o temor e medo, ele gera sentimentos diferentes? Quem tem medo fica? Quem tem temor, caminha. Quem tem medo fica? Quem tem temor, caminha. Noé, divinamente avisado, ele temia Deus, construiu a arca. Ele não parou como comandante que temeu. Aquele temeu é uma outra palavra no grego que é phobos. Fala para mim, palavra? Phobos. A palavra phobos do grego, ela significa temor, mas ela também significa medo. Quando você fala, o irmão Renato tem temor de cair naquele buraco, eu posso entender que no grego é a palavra phobos, que significa de fato medo. Mas muitas vezes na palavra de Deus, a palavra phobos, ela vai ser traduzida como temor. E você vai se confundir em um temor que te faz parar e um temor que te faz caminhar. A palavra phobos, quando ela está na palavra de Deus, na Bíblia, às vezes ela também será traduzida como temor. Porém, a maioria das vezes vai ser eulabeia. O que isso quer dizer? O dicionário grego e as palavras gregas, meus irmãos, eles são tirados da mitologia grega. Phobos, na mitologia, era um deus. E esse deus na Grécia, ele numa guerra, ele fazia com que o exército inimigo sentisse medo do exército. Esse deus dá origem à palavra phobos. Deus phobos, que dá origem à palavra fobia. Vocês estão me acompanhando? Quem tem fobia caminha ou para? Phobos dá origem à palavra fobia. Fobia é temor? Fobia é medo. Se você tem medo de Deus, se você teme a Deus, quem entendeu pode dar glória.
Focus e eulabeia são palavras que são intercambiáveis. Eu posso colocar focus como temor e eulabeia como medo, mas nessa confusão muitos crentes foram enganados e diante de Deus param e têm medo. Mas hoje essa palavra quer te encorajar a temer a Deus e não ter medo dele. Amém? Bênção. Existem outras palavras, mas eu ia demorar muito. Vamos ler o livro de Hebreus. Vamos em duas versões de novo. Capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2. Ótimo. Quem achou? Versículo, não falei, 14 e 15. Quem achou já pode ler. Tinha o que da morte? Fogos. Tinha o que da morte? Tinha o que? Aí está escrito que eles temiam. A palavra correta traduzida é fogos, que é medo. O mesmo acontece no Evangelho de Mateus. Pode abrir, por favor, Mateus capítulo 4. Rapidinho, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 10, versículo 28. Quem achou pode ler. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não tenham medo de quem também? Daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Assim vivem, vocês estão comigo? Sim. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Repete comigo, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Esse medo é fogos. Não fiquem parados. Porém, Tami, continua. Mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Esse medo de Deus é eulabeia ou fogos? Eulabeia ou fogos? O primeiro medo é? O segundo? Quem está comigo aí? O primeiro medo é? O segundo? O primeiro medo eu? O segundo medo eu? Diante dos homens que podem matar o corpo e matar a alma, não fique parado, mas diante de Deus, oh glória. A palavra eulabeia, que é temor, a palavra eulabeia é, vamos comigo, a palavra eulabeia é, vamos esquecer o grego, vamos repetir, o temor a Deus. O temor a Deus expressa uma atitude perante a vida. O temor a Deus expressa uma atitude perante a vida. Eu prego o Evangelho, eu canto, eu oro, eu perdoo, eu amo, eu faço jejum, eu estudo a palavra, eu sou apaixonado por Jesus. Então eu estou porque eu temo a Deus. Vamos entender melhor? Essa atitude de temor eulabeia, que é uma expressão de vida, que é um elixir, que é um fio condutor, ele te leva em direção ao Senhor. O temor a Deus não te faz ficar parado. O temor a Deus te faz caminhar em direção ao Mestre. Pedro, enquanto temeu, caminhou sobre as águas. Quando teve medo, o pé deslizou. O temor a Deus te faz andar para Deus com convicção. O medo te aterroriza e te faz ficar parado. O temor a Deus fez com que não
Mas os que têm medo ficam parados. Quem tem fobos, quem tem fobia, não consegue tomar decisão. Quem tem fobia não consegue andar para o lado. Mas quem teme a Deus é como o povo de Israel que marchava e marchava e marchava. O temor e o medo são palavras distintas. Quem está comigo, diga amém. Amém. E deixa só assim pregando. Tem uma passagem muito conhecida que nós não vamos ler agora. O medo, repete comigo, medo. Sempre vai estar ligado. À consequência. Perfeito. Se eu chutar essa tribuna descalço, eu vou machucar. Então eu tenho medo. Se eu passar perto de um cachorro bravo, eu tenho medo. Eu evito passar. O medo, ele nunca existe antes. Isso é prudência. O medo é sempre medo da consequência. O medo é sempre medo da consequência. Quem quer brincar de novo na pregação da palavra no teatro de gospel? Glória a Deus. Vem, filha. Vem. Já prepara o microfone para ela, hein, gente? Me ajuda aqui os. Culto passado foi a Clarinha. Deus. Você é Deus, tá? Vamos saber. Gente, isso é um teatro gospel, tá? A Duda é Deus. Eu sou Adão. A Duda é Deus. E eu? Adão. Tinha que ser, né? Muito prazer, Deus. Aí, mas tá ligado, Deus. Perfeito. Nós estamos utilizando uma metáfora para ficar claro aqui. A Duda é Deus. E eu sou Adão. Perfeito. Quem criou Adão? Deus. Quem amou Adão? Deus. Quem visitava Adão todos os dias? Deus. Quem conversava com Adão? Deus. Estão acompanhando? Eu, Adão, tinha tudo para mim, inclusive o próprio Deus. Você me amava? Você cuidou para que eu pudesse comer de tudo? Tudo. Você preparou tudo para mim? Tudo para você. E um dia, Deus, eu estava aqui no jardim. Eu estou onde? Jardim. Sempre no jardim, né? Sempre no jardim. Eu estava no jardim. E Deus estava no seu trono. Só que chegou o final da tarde, Deus veio visitar quem? Só que eu tinha acabado de aprontar. Deus chama Adão. Adão? Cadê Adão? Pode pregar junto, igreja. Cadê o Adão? Deus continua procurando. Adão, cadê você? Adão? Cadê você, meu filho? Como é que Adão apareceu? Ele estava sentindo medo depois de ter cometido um. Ele teve temor ou medo? Porque o medo sempre vai estar ligado à consequência de alguma coisa. Se ele tivesse temor, ele teria caminhado. Me perdoa, Deus. Deus, eu pequei, por isso me escondi. Se ele tivesse se dobrado em temor, ele se porque ele teve. Quem aqui tem medo de Deus? Deus abençoe. Obrigado. Quem tem medo de Deus? Quem aprendeu sobre um Deus que você tinha que ter medo? Você não chegava perto de jeito nenhum. Meus irmãos, Adão e Eva não tiveram temor, tiveram medo, por isso se esconderam. E tiveram mais medo ainda, porque quando Deus falou para Adão: meu velho, por que você fez isso? Adão com medo. E quem tem medo não se arrepende e não confessa. Quem tem medo não confessa, porque tem mais medo ainda. Um abismo chama outro. Se eu tenho medo, é porque eu sei que tem uma consequência. Vocês estão me acompanhando ou não? Adão sabia que vinha o castigo. Sabendo que vinha o castigo, Adão falou assim: a mulher que você me deu, essa me ofereceu da fruta. Quando chega para Eva sentiu medo ou temor? Medo. Ela não caminhou diante de Deus falando: eu sou uma pecadora, eu errei, ouvi quem não podia ter ouvido, fiz o que não deveria ter feito.
Irmão Cláudio, todos os colaboradores da CIB, toda vez que a gente conversa, fala, irmão Fernando, você agora é o nosso tesoureiro, seu nome está no estatuto. Ele levantou o telefone e disse assim, eu não tenho função, não sei nem o que você escolheu, mas se é pro reino, eu estou indo. Irmão Cláudio me falou ontem no telefone, hoje, sei lá, eu não sei nem mexer os braços da regência, mas se é pro reino, eu estou indo. Glória a Deus. Você tem medo ou você tem temor? Glória a Deus. Caim teve medo. Caim teve medo. Salomão, após se envolver com práticas pagãs, teve medo do julgamento, mas não temeu, porque o medo vem sempre após o erro, o temor vem antes do erro. Glória a Deus. Vocês estão mesmo? Entendendo? Glória a Se Deus. tiver dúvida, levanta a mão, para e explica. Não tem esse negócio da palavra, não pode ser interrompida. Saul, ao desobedecer a ordem de Deus de destruir os amalequitas, ficou apavorado quando Samuel, o profeta, confrontou com ele. Saul teve medo ou temeu a Deus? Grava essa frase. Se você não lembrar de nada desse culto, grava essa frase, escreve essa frase. Glória a Deus. Essa frase aqui vem debaixo de um coração. Glória a Deus. Muitos têm medo de Deus, mas nunca temeram a Deus. Glória a Deus. Muitos têm medo de Deus, mas nunca temeram a Deus. Tem muito crente dentro de igreja guardando o sábado com medo. Glória a Deus. Tem muito crente dentro de igreja com saião, cabelão com medo. Tem muita igreja que não toma sangue com medo. Glória a Deus. Mas a pergunta é quem teme? Glória a Deus. Aleluia. Quem caminha? Tem muito crente que não quer pregar o evangelho, quer ser um mero espectador com medo. Glória a Deus. Quem teme caminha. Quem teme vai caminhar. Quem está entendendo essa palavra? Moisés, após seguir a rocha, teve medo, porque sabia que a consequência viria. Você não vai ver a terra prometida. Quando Davi pegou com Betseba e ordena a morte de Urias, irmão, Davi conhecia a lei, sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Eu tenho uma dúvida para tirar. Foi Davi que matou Urias? Quem matou Urias? Hã? Você é profeta. Qual é o seu nome? Ixi, nome de profeta. Terno de profeta. Bigode de profeta. E tem tudo de profeta. Quem matou Davi? Ou Urias? A guerra. Quem mandou Urias para a guerra? Davi sabia que se ele matasse Urias, ele caía na lei de Deus, sim ou não? Sim. Então o que ele fez? Se eu mato, eu caio na lei. O que eu faço então? Mando ele para a guerra, linha de frente. Eu não sou quem matou Davi. Tem gente que usa a Bíblia contra o próprio Deus, para defender seus próprios interesses, porque o interesse de Davi era Betseba. Então ele achou como é que fala os advogados? Um bypass na lei. Não sou eu que mato, eu mando matar, fingindo que eu mandei, porque a guerra era justa. Quem está entendendo essa palavra? Davi manda isso para uma guerra justa, num pelotão de frente que era justo, por uma morte injusta. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Mas quando Natan aparece e confronta o pecado de Davi, Davi fica aterrorizado. Ele temeu a Deus ou teve medo de Deus? Teve medo, porque tem muitos que têm medo e nunca temeram. Tem gente que ora porque tem medo. Tem gente que dorme de roupa porque acha que o anjo vai passar, tem medo. Tem gente que enxerga um Deus monge, um Jesus monge, porque tem medo. Sabe que tem gente que fica feliz que quando peca e ninguém soube, que não confessa pecado? Porque não teme, tem medo. Se o povo souber que eu peguei, vai dar ruim. Então eu não confesso, porque conheceu um Deus também que não perdoa, uma igreja que não perdoa, uma igreja que não acolhe. Tem medo de Deus e medo da igreja.
castigar, Ele não vai te abraçar, não vai te acolher. Glória a Deus. Você tem medo? Para de firula, tem que confessar para Deus em oração. Também, é o correto. Mas nós não confessamos uns para os outros, como está escrito no livro de Tiago, porque a gente tem medo do julgamento. Glória a Deus. Tem medo da esposa, medo do marido. Sabe por quê? Quando você não fala para o teu marido, não fala para a tua esposa, e a vida nos ensina, sabe por quê? Você tem medo da reação. Mas quem tem o amor de uma mulher e de um homem, fala: eu errei com você. Glória a Deus, eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem medo ou você teme? O medo, ele acontece antes de você conhecer Jesus. Quando você não conhece a Cristo, você tem medo do inferno? Quem já teve medo do inferno? Quem já teve medo de não ser salvo? Não existe medo pior do que esse. Você quer torturar um crente? É um crente com medo de perder a salvação. Eu não assisto São Paulo, e logo São Paulo. Se Deus me ver assistindo São Paulo, eu não vou ser salvo. Ah lá, tem um São Paulo de novo. Não, mas se Deus me livre. Se a igreja me vê jogando bola no sábado, eu sou um adventista. Ele teme ou tem medo? Tem medo. Esse medo é uma preocupação excessiva com a própria honra. É uma preocupação excessiva com a própria honra. Pilatos ficou preocupado com a própria honra no julgamento de Jesus e deixou condenar Jesus. Miriam, irmã de Moisés, ficou preocupado com a própria honra ao criticar o casamento de Moisés e teve que enfrentar a ira de Deus. Naamã, por ser grande, ficou preocupado com a própria honra e não queria mergulhar naquele rio que estava a sua cura. Vocês estão me acompanhando? Simão, fariseu, em Lucas 7, sentiu que a sua honra seria ofendida quando uma pecadora lá nos pés de Jesus e acaba rejeitando a mensagem de Jesus. Herodes preocupou-se com a sua própria honra e com a perseguição pública e se sentiu ameaçado de um novo rei nascer e mandou matar todas as crianças que nascessem ali. Absalão, preocupado com a própria honra, para limpar sua imagem, não temeu a Deus, e não temendo a Deus, fez com que o povo de Israel se levantasse contra o próprio rei e encarou a justiça de Deus frente a frente. Sabe por quê? Por conta de uma resposta. Todos esses tinham medo de Deus, mas nunca temeram a Deus de verdade. Mas quando você conhece Jesus, um Jesus que deu a sua vida, um Jesus que morreu na cruz por você, um Jesus que te amou primeiro, você não tem mais medo. Você caminha em direção à cruz, apaixonado por esse sacrifício, pregando o evangelho a toda criatura e dizendo que em Deus foi batizado, será salvo. Deus tem um convite para você essa noite. Caminha em direção à cruz sem medo. Muitos têm, mas não têm temor. Todos esses exemplos, e são poucos os exemplos, são exemplos de pessoas que tiveram muito medo de Deus e pouco temor a Deus. Tem gente que tem medo do pai, mas não teme o pai. Tem gente que tem medo da mãe, mas não teme a mãe. E quando a gente tem medo, a gente faz de tudo para maquiar as consequências. Quando a gente tem temor, a gente evita. E quando acontece, nós somos o primeiro a falar: pai, de novo. Pai, de novo eu caí. Quem tem temor a Deus, caminha em direção à cruz. Sabe por que tem muita gente que rejeita a mensagem do Evangelho? Quem tem essa dúvida, levanta a mão. Por medo. Com a preocupação com a própria honra. O medo e a preocupação com a própria honra faz muitos rejeitarem o Evangelho. A própria honra é teu cargo. A própria honra às vezes é ter dinheiro. A própria honra às vezes é, mas poxa vida, glória a Deus, eu vou deixar isso, eu vou abrir mão daquilo. Olha o que estão me oferecendo, olha tudo isso. A preocupação com a honra vai fazer você pensar sempre só em você. Mas quando você temer a Deus, você sempre vai olhar o quê? Eu estou caminhando em direção a Deus pela sua palavra. Eu estou caminhando em direção a Deus. Eu estou caminhando em direção à cruz. Eu estou caminhando em direção a Cristo.
O medo vai te pôr medo e fobia e fogos e vai te estagnar. Irmãos, quem está entendendo essa palavra? Eu sei do peso que é às vezes, né? E do calor também. Isso vai acabar, né, irmão? Eu creio. Glória a Deus. Irmãos, aquela mulher samaritana caminhando para o final, sei que está muito quente. Aquela mulher samaritana, ela quando viu Jesus chegar no poço, minutos antes de conhecer Jesus, ela tinha medo dos judeus. Ela tinha medo porque era uma mulher indefesa. Mas quando Jesus conversou com ela, ela faz uma pergunta para ele: mas espera aí, mestre, eu devo adorar aqui ou em Jerusalém? Aquela mulher começou a... Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher adúltera, quando os fariseus estavam com as pedras na mão para lançarem, ela tinha o quê? Medo. Mas quando Jesus escreve rabiscando no chão, irmão, tem tanta especulação em conta esse rabisco, mas eu não quero especular. Mas quando ele termina, ele fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquela mulher, ela sai de um estado de medo, olha para Jesus com um estado de temor. As pernas dela começam a tremer. Ela está diante do Rei da Glória. Jesus fala: vai, e não peca mais. Ou seja, começa a... Jesus passa. Bendito seja Deus por aquele menino chamado Mateus, encostado em Israel como um pequeno publicano cobrador, esquecido pela sociedade. Ele fala para Mateus: Mateus, segue-me. Aquele menino abandona o medo e começa. Glória a Jesus. Zaqueu subiu naquela figueira com medo e com desejo de ver Jesus, porque era publicano. Mas quando Jesus olha para ele e fala: ô Zaqueu, desce daqui, hoje eu vou pousar na sua casa. Ele deixa o medo na figueira e desce temendo. Glória a Jesus. Os 3 filhos que estavam lá daquele homem Zebedeu, quando ouviram a mensagem: eu vou fazer vocês não pescadores de peixe, abandone isso aí, vocês serão pescadores de homens, só me seguir. Eles abandonam o medo da rejeição da sociedade, porque tinha um cargo pequeno, tinha pouco dinheiro, eram homens largados no mar da Galileia. Eles abandonam o medo, começaram a temer a Deus e caminharam. Fizeram o que, igreja? Glória a Jesus. Quando todos estavam com medo dos pés da cruz, porque o mestre estava para expirar e morrer, todos com medo, Jesus carinhosamente olha para aquela mulher e diz: mulher, não tema por mim, vai cuidar dos seus filhos, começa a caminhar. Glória a Jesus. Toda vez que Jesus apareceu, ele não disse fica parado, ele disse caminha. Tem alguém que entrou aqui essa noite com tanto medo de tomar decisão? O Evangelho, a palavra de Deus tem um recado. A salvação em Cristo lança fora todo medo. Glória a Jesus. Tem gente com medo da morte, com medo de pregar o Evangelho, com medo de mudar de igreja, com medo de pregar a palavra para o vizinho. Caminha, irmão, caminha, irmão. Abandona o medo do amor pela sua própria honra. Medo de cantar, medo de tocar, medo de glorificar Deus, caminha. Quando nós encontramos a Jesus, o medo é lançado fora. Irmãos, dá medo abrir igreja? Sim ou não? Vocês acham que o pastor Bruno teve medo de abrir igreja? Rapaz, mas quando eu percebi que o medo queria me pegar, eu falei: eu estou caminhando diante de um propósito. Esse chamado eu sei quem está fazendo. Todo pastor Bruno abriu uma câmera na internet para deixar a vida dele aberta. Não foi minha condição, não é meu exemplo, é força dele. E essa força volta a cair na igreja hoje. Dá medo. Abre um negócio para irmã. Dá medo. Pedir um empréstimo no banco. Espero que ninguém
Dá medo. Mas diante do Evangelho, irmãos, por que medo? Esse medo é causado por conta da sua honra. Você está muito preocupado com a sua honra. Você está muito preocupado com a sua vaidade, com a sua grandeza, com a sua posição. Você está cheio de você mesmo. Baixa a sua bola, meu filho. Baixa a sua bola, minha família. Baixa. Seja aqui, seja na sua igreja, baixa a bola. Às vezes você está num salto alto espiritual e não percebe. Grandeza, vaidade, preocupado com a honra. Mas eu tomei uma decisão, agora eu vou mudar de novo. Medo da honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra hoje é sobre temor a Deus. Temor a Deus é caminhar em direção a Ele, não é fugir da presença dEle. Quando a gente caminha em direção a Deus, a gente está caminhando em direção da cruz. Repete comigo. Quando a gente caminha em direção a Deus, quando a gente caminha em direção a Deus, nós estamos caminhando em direção da cruz. Isso só vai acontecer na sua vida, na minha vida, quando você conhecer Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele. Isso só vai acontecer na sua vida quando você entender o amor de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem já conheceu o amor de Jesus? Não tenha medo de responder. Pode falar eu. Quem conheceu o amor de Jesus? Você tem coragem então? Quem tem coragem de declarar esse amor? Então imagina você cantando para Ele. Glória a Deus. Eu vou arriscar aqui. O Renato tem que me ajudar. Cadê o microfone? Dá o microfone para o Renato. Quem já conheceu o amor de Jesus? Conheceu mesmo? Você só vai conhecer o amor de Jesus quando você entender uma coisa: que Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino da vida, estava só e ferido por hora. Tem gente com medo de cantar. Sua vida por mim, isso.
o convite do Evangelho é um convite para continuar caminhando. Quando nós compreendermos com profundidade a cruz, você nunca mais vai ter medo de Deus. Você nunca mais vai ter medo de Deus. Você vai ter temor a Deus e vai caminhar diante dele. Irmãos, eu não estou solicitando, mas eu vou orar essa última aqui, pode? Glória a Deus. Vocês permitem? Então eu vou orar. Quem aqui vai continuar caminhando? Aleluia! Glória ao seu nome. Aleluia! Vamos fechar os olhos, vamos orar. Glória a Deus. Amado Jesus. Glória a Deus. Estarmos aqui juntos, unidos, nós te louvamos pela vida, nós te louvamos pela salvação em Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz. Nós te agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela condição de nos vermos mais uma vez. Nós não partimos essa semana, isso é graça. Se estamos aqui é graça. Nós te louvamos por ver os nossos irmãos em mais um culto da Cimitéria. Ó Deus, nós te louvamos por esta igreja maravilhosa que canta, que chora, que prega, que trabalha, que labuta. Nós te louvamos, Senhor, por este culto, sobretudo pela mensagem que foi pregada. Mas no final deste culto, Senhor, nós queremos te pedir, nós te louvamos pela igreja, não só pela Cimitéria, mas a igreja invisível, pela igreja visível. O mundo está corrompido, há uma avalanche imoral invadindo as escolas, as faculdades, a internet, o banco, o governo. E há uma igreja adormecida, uma igreja que não está suando para pregar o Evangelho, uma igreja que prega o Evangelho atrás de um computador. Pai, nós te rogamos, levanta-nos, 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 nos dá coragem, nos dá temor, nos dá reverência, nos dá um coração piedoso para caminhar diante da cruz e que os nossos braços possam alcançar pela pregação do Evangelho todos quantos ouvirem a tua mensagem. Nós te rogamos, ó Deus, que assim venha os irmãos que nos visitam, seja da congregação. Sabemos que temos irmãos da Deus e Amor